Quem estiver vendo a gente aí, quem já estiver vendo a gente, escutando. Fala, E senhor aí, André, chefe? André Demetrios. Tudo tranquilo? Tudo Fala, Sil. beleza? Tudo na paz aí? Tô te vendo também. Tudo O clima, tranquilinho? o clima tá igualzinho, hein? É nada, é que eu tô dentro de casa. Eu tô dentro de casa, mas lá fora tá sol, né, cara? Estamos na primavera, tá sol e tá calor fora. Dentro de casa já tá um pouquinho mais, já tá, aqui as paredes são grossas, né, das casas. Os muros são Sei. grossos, então dentro de casa tá fresco. Então aí eu tô de blusa de moletom. Mas quando terminar aí a live, eu vou pegar e vou lá fora e pegar um sol. Ficamos aí 6 meses, 5 meses, 4 meses sem sol. Fala, André Bier, tô Be- tranquilo? Referência a Bezinho. você, tudo bem? O Bier, a Leba, o Neto, lembra do Neto, Índio? Lembro. Ele sempre faz um negocinho aí pro pessoal encontrar em conta do futsal. Aí o Neto, camisetinha rosa, paineiras do Murumbi, só tomava um ferro também. Cabelinho franja, né? Agora tá sem nada ele, o teto acabou. Cabelinho franja, tá sem nada agora. Aí acabou tudo. E aí, Tá Índio, escuro, tá escuro mesmo aí ou não? eu tô com a luz acesa aqui, que eu acendi, Não, fiz mas um esquema o aqui seu na tá bom, o seu escrivaninha. tá bom, o seu tá bom pra mim. O meu O tá bom pra seu, você? eu tô vendo, eu tô te vendo bem. Eu tô te vendo bem. O pessoal, não sei. Como o pessoal tá vendo bem o Índio aí também? Não? Como é que tá? Manda um abraço pro meu primo Rildo aí também, já entrou aí. Aí, tem o pessoal entrando. Vamos esperar mais um pouquinho aí para ver se começa a chegar mais gente também. Aqui são Valeu, exatamente Bezinho. Olha o Emerson Folete aí, nosso parceiro. o Emerson também, nosso parceiro. São exatamente as 18 horas aqui na Itália. E aí são 1 hora da tarde, correto? 5 horas de fuso. Isso. Deixa eu ver. Ô, Índio, vamos aí já começar também, que aí a gente vai dando uma introdução. Me fala aí um pouco de quando o senhor André Demetrio, o vulgo conhecido como Índio, da onde que veio esse apelido Índio? Cara, na verdade, quando eu comecei a jogar, o pessoal me chamava de André, né? Os que me conhecem até 20 anos é André. E aí eu fui para a seleção com 20 anos, e aí a partir dali o Tacão me convocou como índio, minha primeira convocação. Porque no futsal, no campo e no futsal tinha muito índio, né? Tinha um índio Sim, 72, tinha. Só no Juventus tinha mais ou menos uns três. do Juventus eu lembro. Tinha você, o Índio, tinha É, o outro Índio 75, tinha o outro 75. Índio 72, e tinha o Índio pivô também, né? Que era centroavante no campo É, e pivô no futsal, exato. isso. E aí começou o apelido Índio a partir dali. Então, quem me conhece a partir dos 20 anos, antes dos 20 anos, todos me chamam de André, entendeu? E aí eu sempre tive o cabelo grande também, né? Hoje já o cabelo começou a cair, a estrutura Você quer falar de cabelo aqui? Que tá careca? Você tinha o cabelo época de Chitãozinho Chororó, aquele rabinho atrás, a galera, era tem umas moda. fotos aí, tem umas fotos aí quando eu posto, o pessoal tira mó onda, entendeu? E aí cortava Aí, o tá aí, cabelo, franjinha, deixava o rabinho aqui, pá. sim. E aí o apelido ficou com a cor da pele também, cabelo grosso, tipo Chitãozinho Chororó, ficou o apelido de índio, então. Aí o índio predominou, né? Aí as convocações, entendeu? Então, também não tinha muito índio no futsal, né? Eu fui para a seleção. Aí tinha eu e o índio só, então não foi tranquilo. Então, aquele negócio de quantos Andrés tem, e até o outro André também, então, até que o índio ficou bom. Ah, perfeito.
Aí, ó. Então, e aí, mas então, tá entrando aí o Fabiano Assad, o Pinta, o Bahia. Fala, Bahia! Tranquilo? Então vamos lá, André. Conta pra gente um pouco do teu início aí no esporte, até no futebol, no futsal, que ano que foi, quem que te incentivou, quem te levava, até a tua chegada na Wimpro. Cara, assim, foi uma crise dessa foi uma pandemia diferente, foi no plano Collor. Eu trabalhava e eu fiquei 2 meses em casa, não tinha trabalho, o rapaz me pagava e eu fui fazer um teste no Juventus, era o treinador Moa. Mas o time já estava montado e tal, e a mãe do Folha que me levou. Olha que interessante, eu jogava pro tio dele, a mãe do Folha que me levou para fazer um teste no Juventus. E aí o primeiro ano eu fiquei ali, eu só treinava, não jogava, tal, participava. Ele falou assim, ó, você E tem que, algum problema? e que, desculpa se te interrompo, e que ano que foi isso? Foi em 92. 92. Aí eu fiquei aquele ano treinando, meu pai me apoiava, né? Eu tive outras propostas de emprego na época, era difícil arrumar um emprego também. E aí eu continuei ali só no Juventus. Eu até brinco sempre que eu era o 12º ou 13º jogador. Um jogo trocava eu e outro jogo trocava o Fábio. Lembra o Fábio Grandão, pivô? Sim, Irmão mas isso aí era no. do Isso aí foi direto pro futsal? Você foi direto direto do pro futsal. futsal? E o futebol, quando que foi? Quando você jogou? Aí, como eu não jogava, o Niltinho, o treinador, falou assim: você não quer ir no campo ficar no banco para mim? Um jogo numa Taça São Paulo, no Ibirapuera. Eu fui. Chegou lá o lateral o Indinho faltou e eu saí jogando. Passou 6 meses, teve uma convocação para a seleção brasileira de campo e eu fui convocado para a seleção. E aí eu dei mais ênfase ao campo a partir desse momento. Isso aí foi em 92 para 93, né? Não, foi de 91, isso tudo aconteceu em 91, desculpa. 92, aí eu comecei a jogar futsal, aí eu já estava no futsal, né? E aí nessa eu fui jogar o segundo ano de Juventus. E sempre conciliando o Juventus campo com o Juventus salão. E passou esses 2 anos aí, o Juventus acabou, nosso time era muito ruim, fraco, e fui para o Impro em 92. E aí ali eu comecei a desenrolar. Às vezes eu peguei o Miltinho, um bom treinador, sempre tive bons treinadores, né? Miltinho, depois peguei ali. Antes no Juventus eu peguei o Geraldo também, que você conheceu, Sim, né? E aí eu me dedicava campo, salão, campo, salão. E aí, com 20 anos, eu fui para a Seleção Brasileira de Futsal. E aí eu abandonei também. o campo, tive que escolher. E aí eu falei assim, agora vou me dedicar. Aí encontrei o Wander, treinador, e eu via que ele, o Serginho, o goleiro, viviam do esporte, viviam do futsal. E eu poderia ter conquistado minhas coisas no futsal também, né? Ser um grande atleta de seleção brasileira. Eles falavam assim, meu, se você se dedicar pelo seu potencial, você tem condição de chegar ao auge também. Na época eles já estavam há 10 anos na seleção. O Wander e o Sim. Marcos. Enquanto ele achei o Wander e o Serginho. O Vander, você falou o Vander Ecovino e o Serginho goleiro. Isso. Ok. E foi nesse momento, então, que você escolheu e enxergou que o futsal seria a tua profissão por muitos e muitos tempos. Isso, é. Aí o que aconteceu? Eu pensava sempre assim, a gente não tinha condição de pagar uma faculdade, era muito caro. Se treinava muito, treinava campo, salão e estudava. E aí eu pensei, poxa, se o Wander vive do futsal, ele já tinha 30 anos, o Márcio também, eu posso ser um atleta que eu posso também buscar uma alta performance, manter um salário. Eu já sempre ganhei bem, graças a Deus, né? Então, a conta que eu fazia, se eu continuasse num alto rendimento, eu poderia viver do futsal. E depois que acabasse o futsal, eu iria estudar, fazer buscar uma outra profissão que os treinadores sempre falavam que o esporte um dia acaba e a gente tem que se preparar para o final dele. Certo. E voltando ali na Wimpro, quando você chegou na Wimpro, você foi indicado, alguém te levou, o Miltinho te convidou, te viu jogando, como que foi a tua chegada ali em Guarulhos? Porque você é aí do Aricanduva, né? Aricanduva, Zona Leste ali. Isso, essa da Vila Ré. O que aconteceu foi, eu já tinha parado, eu estava no campo, indo para ir para o profissional. Eu já estava no profissional. Só que o profissional tinha que assinar contrato. Eu não queria assinar contrato naquela época, porque eu teria que ter um vínculo. O pai do Carlinho, o pai do amigo meu, o pai do Leandro, falou que a Wimpro a gente estava fazendo teste para primeiro ano.
Aí cheguei lá, mas não tinha primeiro ano, só eu e ele era o primeiro ano. Tava o Corró, o Rony, o Almir já estava lá também, que é segundo ano de Sim, juvenil, que o juvenil era 17, 18 e 19. E eu tinha um bom preparo, sempre tive, eu vinha de uma Taça São Paulo, né, quem jogava Taça São Paulo em janeiro, então eu estava com a parte física inteiro, né? Fazer uma pré-temporada gigantesca em dezembro e para jogar em janeiro a Taça São Paulo. E ali me condicionou a estar, fui fazer um teste e me condicionou a melhor do que os outros atletas. Isso que eu estava lembrando, como eu conseguia ter um condicionamento, é que eu treinava muito. Então, e aí eu consegui, o meu time fez uma proposta para ficar no time. Só que eu era o único primeiro ano desse time da Wimpro. Todos sim. eram segundo e terceiro ano. E ali eu joguei os 3 anos de juvenil. Mas o futsal Inclu- praticamente eu nunca tinha jogado, né? Porque eu cheguei no Juventus como primeiro ano, não jogava. O segundo ano o time era muito fraco, né? E aí eu dei um início já, graças a Deus, buscando um profissionalismo e buscar uma fonte de renda, né? Que o juvenil antigamente pagava bem, né? Os clubes já Sim. davam um bom salário, já dava para o cara, mas muitos trabalhavam e jogavam. E você só, quando você chegou ali, você ficou só jogando. Até porque naquele período ali, eu cheguei depois, né? Eu cheguei na Wimpro em 90 eu cheguei na Wimpro em 94. 93 eu jogava na Eternit em Osasco. Cheguei na Wimpro em 94. Aqueles anos foram os anos que as secretarias de esportes investiam muito dinheiro nos esportes, né? De forma geral, porque tinha os jogos abertos e jogos regionais. Então era aquele investimento, mais campeonato paulista, campeonato estadual, e, e foi assim. E depois, em 93, eu estava na Eternit, e em 94 eu já tinha te conhecido antes, ali no Juventus, porque eu também jogava futsal e futebol de campo juntos, estudava. Depois, em 92, na época, eu fui por sair do Juventus, que eu tinha acabado o infanto. Não, primeiro ano de. Não, eu tinha acabado o infantil, saí do Juventus, fui para o Banespa, o primeiro ano de infanto. Segundo ano de infanto, eu fui para a GM, e aí foi onde que eu também te. Aí em 93 eu fui para Osasco, e depois em 94 foi onde que a gente jogou junto ali onde a gente começou, jogou junto ali na Wimpro. E me fala uma coisa, o Miltinho para você, quanto marcou a tua vida desde o início da tua chegada e depois de você ter virado praticamente um homem de confiança, você ter virado o homem de confiança do Miltinho? Como Você já, como que você, foi você, isso? você já dá mandar um abraço aqui. O Paulo falou assim Fala. que eu tava, o Paulo japonês falou que eu estava na academia. Aí manda um abraço aqui pro Paulo, Fernanda, Sil, o pessoal que sempre me acompanha aí, Adilcinho, parceiro, entendeu? Aí O Folha entrou, entrou, o entrou fora, Folhinha, então, Folhinha, aí, ó, eu falo que o Folhinha é a mãe dele que foi o start de tudo, entendeu? É um foi reconhecimento legal. ela que te levou, né? É ela que me levou, eu lembro bastante. Então, cara, o Miltinho, acho que os treinadores que eu tive, eu dei muita sorte, eu sempre falo nas palestras, né? Que um treinador, ele é um cara, é o segundo pai da gente. Quem teve os bons treinadores, né? Você vê assim, na época, o Geraldo, o Moa, Miltinho, é uma escola de que eles já te avisavam o que ia acontecer, não era um cara que só te usava como atleta, né? Então, pô, depois eu peguei o Ferretti. Então, o Miltinho foi trabalhei 10 anos da minha carreira com o Miltinho. Então, são muitos anos você trabalhando a mesma coisa, e ele sempre enfatizou, né? Outro dia nós fizemos, eu, Paulo, Wander, Leni, a gente comenta quantos jogadores ele revelou, quantos jogadores hoje estão bem, sabe? Teve o pós-carreira, né? Quantos jogadores têm uma longevidade no futsal, com leitura de jogo, os jogadores muitos jogadores bons na sua posição, Lenísio, Paulo, Vinícius, poxa meu, Lincoln trabalhou com o Mano, então assim, o Neto, o melhor do mundo, o Falcão passou por ele. Então o Milton foi um cara que hoje eu uso muitas coisas, muitos ensinamentos que ele deu no lado empresarial, sabe, lado competitivo, da qualidade, comparações que as pessoas fazem hoje. Antigamente o cara buscava
ser um Michael Jordan, ser o número um, ser o Ayrton Senna, então ele colocava a gente sempre nessa comparação. Então o Miltinho, a gente buscava sempre alta performance o tempo todo. Ele mandava dar carrinho, não era dar carrinho na bola, ele mandava dar carrinho em cima da linha e acreditar em todos os lances, entende? E um dia eu falei pro Vinícius, né, o capitão, falei assim, Vini, será que nós treinamos demais naquela época? Ele falou assim, não, Índio, nós treinamos o suficiente para chegar onde nós estamos, entendeu? Ele tirou minha Entendi. dúvida, eu achei que a gente treinava muito. Mas normalmente você, já como características, já fisicamente, você sempre foi fora da média, até porque você teve uma carreira muito longa, né? Chegou muito longe, parou de jogar com uma idade acima do normal, que hoje, no futsal de hoje, já não é mais normal, né? Terminar aí a carreira com... Você terminou com quanto? Com 40? 42? Quantos anos você terminou a carreira? 42. Para de jogar com 42. 42. Chegar com 42 anos, a alto nível, no nível que você jogou, além de você ser privilegiado fisicamente, você fazia, o que você fazia além de ser privilegiado, além de ser privilegiado fisicamente? O que você aprendeu, o que você conseguiu enxergar nos exemplos que você seguiam, para se manter sempre em alto nível como você se manteve? Não, mandar um abraço aqui pro Kaká aí, o Bruno que entrou, o Kaká treinador no Cazaquistão, falou que eu dei uma camisa pra ele em 95. Faz tempo, hein? Não conta as datas não, hein? Cara, é muito tempo, Kaká. Gera, então isso que você, eu lembro no juvenil, você falou uma vez pra mim, né? Você chegou na Wimpro em 94, e você vai jogar até quando você quiser. Então essas pessoas, nessas palavras, eu sempre fui um cara que sempre eu filtrei o que as pessoas me falavam, de bom e de ruim. Se você falasse que eu era um mau jogador, é uma escolha sua, eu ia treinar para ser um bom jogador. Se você falasse que eu estava jogando bem, que eu estava fazendo a diferença, eu ia continuar treinando para fazer a diferença. Entende? Então, assim, eu sempre busquei essa alta performance. Aí trabalhei com os bons preparadores físicos também, o Rogério Mancini, o Joãozinho, depois o Mauro, e eles sempre enfatizaram, o Joãozinho e o Rogério, que foram início de carreira, dos que eu me lembro, né? Eles falavam assim, você tem que dar a preparação física é a base de tudo. E eu sempre vi que eu não era um jogador muito técnico e tal, tinha força, né? Até o Rony, nosso amigo, sempre fala assim, você era ruim, você virou bom, não sei como. Fisicamente você sempre foi Então, muito bem dotado, mas mesmo que tecnicamente talvez você não tivesse, e não foi um jogador assim, vamos falar tecnicamente, o pessoal vai olhar sempre para um Falcão, para um Ricardinho, jogadores muito, muito dotados tecnicamente, né? Mas não é por causa disso que você não deixava de treinar os outros fundamentos. Você treinava além disso, você sempre treinou, eu lembro que você sempre treinava mais. Terminava os treinos, você ficava treinando, você pegava suas dificuldades, os seus problemas que você acreditava que você tinha mais dificuldade e sempre tentava melhorar, e foi onde que você se tornou um atleta que conquistou, né? Conquistou a confiança desses treinadores como o Miltinho, como o PC, como o Ferretti, e também, além disso, você conseguiu conquistar o respeito de atletas e atletas importantes. E isso não deixa de ser uma virtude. E não é todo mundo que consegue conquistar o respeito de treinadores de alto nível e de atletas também de alto nível, entendeu? Então, o que você acha que você fazia? Você falava mais? Você era um cara que cobrava muito dos seus companheiros? Não? Chegava a ser chato? Ou você era mais aquele que fazia e conquistava pelo exemplo? Tudo um pouco, na verdade, né, disso aí. A gente, por exemplo, ele sempre falava assim, treina, dá o exemplo, fale e dá o exemplo, entendeu? E com o Miltinho, quando eu fui trabalhar com o PC, por exemplo, eu saí do PC, fui trabalhar com o Glaucio, fui jogar uma Taça Brasil. E naquela época tinha muito assim, você é jogador só do Miltinho, só sabe jogar na Wimpro, só sabe jogar, eu fui pro Atlético.
virei jogador de um treinador só. E eu fui jogar a Taça Brasil em 2001 para o Sumov e nós fomos campeões da Taça Brasil. Beleza, voltei, ali foram 15, 20 dias, estava ali no time eu, Franklin, Dedé do Pará. Jogávamos com 5 jogadores, jogamos a final contra o Carlos Barbosa, onde dividiu o título. E aí no outro ano eu pedi para sair. Falei assim, eu vou para a Ubra, é um desafio. Queria trabalhar com PC, né, com outro treinador. Né? Então, assim, eu pensei o seguinte, falei assim, eu tenho que ser campeão com PC, eu tenho que ser diferenciado. Eu tinha que passar com o PC, por ser um dos melhores treinadores do Brasil, né? Então tinha que vencer ali. Então o PC treinava totalmente diferente, o tempo era curto, né, de treinamento, e me sobrava físico. Falei um dia para ele, PC, a gente treina muito pouco, cara. O Joãozinho era o preparador físico. E eu vi que com o PC não tinha que ter quantidade, tinha que ter qualidade. E com o Miltinho era um cara que errava muito passe, mas jogava. A gente treinava 2 horas seguidas, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Era muito tempo de treinamento. Chegava a hora, você acertava. O PC já era diferente, já era partido. Com o Miltinho jogava 40 minutos. Com o PC, para se jogar, jogava 7 a 8 minutos, descansava uns 4, terminava o primeiro tempo. Segundo tempo, o time voltava, descansava um pouco e terminava o jogo. Ele falava assim, vou te segurar para terminar o jogo. Entende? Então, a diferença... Aí, quer dizer, então saí do Miltinho de uma quantidade de treinamento, onde a gente assistia muita entrevista do Oscar, da Hortência, onde eles falavam, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então a gente tinha isso na cabeça, eu, Vinícius, Lenísio, Manuel Tobias, a parte de ter a qualidade dele, mas treinava muito. Então foram pessoas foram exemplos que eu fui tendo, que esses caras faziam eu treinar muito. E aquilo ali era a minha vida, entendeu? Cada ano de contrato a gente tinha, você tinha que fazer o ano, chegar numa semifinal de liga, ou final para chegar na seleção brasileira, para você se manter no alto rendimento. Então tinha os backs, era o Danilo, tinha o Márcio na seleção, eu vinha ali em terceiro. Só que eles eram o Márcio 10 anos mais velho que eu, o Danilo 5, eu falei, tem que ser o próximo. Como que você vai se destacar? Então buscava maneira de me destacar, ficar muito tempo em quadra, produzir, né? Gosto da estatística, sempre gostei, olhava quanto eu chutava no gol, meus desarmes, né? Não por estar indo em quadra. Se meu time ganhasse um jogo, eu olhava a minha performance, não olhava a performance do time. Então, isso tudo fez com que... Então, quando eu cheguei na Ubra, nós somos bicampeões da Liga também, eu ganhei em 2002 e 2003, então eu fui me sentindo um atleta mais completo. Eu vi que eu tinha mais virtude do que só ter uma preparação física, entendeu? Sim. Então, muitas jogadas saíam do meu pé, eu cobria um dia o PC, ele colocava que o nosso ponto de saída sempre foi o lado esquerdo. Eu perguntei para ele por que tinha que ser só o lado esquerdo. Com muita qualidade também. Nosso lado esquerdo era Paulo e Vinícius só, né? Então, assim... Mas eu falei, dá uma chance para nós. Aí no outro lado vinha eu de back, vinha o Tatu, entendeu? Tatuzinho. Tudo tudo ele já fazia naturalmente, não precisava de jogada. Então eu busquei essa alta performance, eu estava com 28 anos. Então, todos os atletas, sempre que passei, o Vinícius me dava muito toque, ele falava, Índio, conduz a bola que você movimenta a marcação, você abre a quadra. Sabe, hoje, às vezes eu vou conversar, eu dou exemplo para os meninos que eles se encostam na linha lateral da quadra, sendo que eles podem movimentar, a quadra é muito grande, a quadra é grande e eles usam menos espaço, entende? Termina não trabalhando na criatividade, ele se limita a jogar naquele espaço. E a gente buscava aprimorar nossa qualidade. Muitas vezes eu joguei de ala, entendeu? Jogava aí o Neto. E o Neto falava, Neto, fica aí que eu vou para ala. Sabia que ele era sei que ele era um baita defensor, nós nos encaixávamos e eu ia embora de ala. Aí eu já chegava mais próximo do gol, buscava a finalização, bola no pivô e a gente buscava o primeiro e o segundo bate. Sempre um joguinho de entrosamento, que o Miltinho sempre cobrou isso aí. Por exemplo, eu tenho muito entrosamento com o Lenísio, com o Lincoln, que está aí também. As dualidades, né? O joguinho de dualidade. Né? Aqui tá aqui. O Danielzinho falou ontem para mim, que o Danielzinho falou assim para mim, não é mais dual, ele falou outro nome. Depois escreve aí, Danielzinho, para eu passar para os caras a nova nomenclatura. Aí o Lincoln deixou escrito aqui, ó, o André tinha um poder de sacrifício sobrenatural quando o juvenil treinava campo e futsal. Você fez por merecer e quando deixou o futebol para focar no futsal, no salão, você foi sensato
e economizava sempre. Não, perfeito. Outra coisa que eu ia te perguntar, passava o sonho de tentar chegar na seleção que você realizou, é uma coisa que você, então, já você começou a focar de poder ter a possibilidade de começar a ser um jogador selecionável, convocado para a seleção, né? Mas também tem aqui que você jogou aí, acho que 15 ligas de futsal, né? E dessas 15, você jogou 8 finais, e dessas 8 finais você conquistou 7 títulos. Como que é para você ter conquistado esses 7 títulos jogando com jogadores diferentes, com treinadores diferentes? Você sonhava de conseguir alcançar um número tão grande assim de finais e principalmente de conquistas? Deixa eu já mandar um abraço pro Franklin aqui, falou que eu sempre fui um back travado, né? Mas isso eu ia até falar antes, numa pergunta que você me fez, que acho que isso é importante do atleta. Ele não querer ser o que ele pensa que é uma coisa, mas ele não tem aquela qualidade para buscar. Você vai melhorar, mas você não vai ser um driblador, você tem que ser o melhor na sua. Entendeu? O Michel frisava muito. Seja excelente na sua e bom nas outras, entendeu? Eu vejo hoje o Rodrigo, eu dou muito exemplo do Rodrigo, as pessoas falam que ele é ruim, ele é isso. Cara, fala, ó, ele é bom no que ele faz, meu. Você tem que entender que ele é um back, ele não é um ala, ele não é um armador de jogo, ele simplifica o jogo e ele tem resultado, entendeu? E buscar essas conquistas com treinadores diferentes. Eu tive uma passagem na GM com o Ferretti e com o Reinaldo, e para mim foi frustrante, eu não ganhei um campeonato na GM. Jogar em vários lugares, não ganhar, e aquilo marcou. E o mundo dá a volta, né? Ganhei com o Miltinho, ganhei com o PC, e aí depois você vai mudando de treinadores e tal. E aí fui encontrar o Ferretti em 2010. Eu ia para o Corinthians, eu tinha uma próxima do Corinthians, desafiei para Malta, onde era o melhor time do Brasil, era o Chico de Beck, Leco, Lenise, Falcão. Eu já com 35 anos, eu quis, me desafiar. Esse ainda tinha condição de jogar, como muitos falam, a gente quando tem idade não produz mais, né? O Frank também parou com 42 anos, está aí com a gente também. É um baita exemplo mesmo. O Frank goleiro? Aquele que a gente metia gol pra caramba. Fiz gol nele na Liga de 97. Desculpa que eu tenha te cortado. O Frank foi um dos melhores goleiros com quem eu joguei. E ele também era um cara que cobrava muito a gente, cara. Ele, apesar de ser goleiro, ele não gostava de tomar gol de jeito nenhum, né? Ele brigava com a gente quando tomava gol, até nos treinos, cara. Então, isso aí elevava o nível, né, dos treinamentos e de cobrança entre os atletas e tudo. E para mim foi um dos melhores com quem eu atuei. Pode continuar ainda. E um baita exemplo, aí, né, Gê? E o Franklin é um baita exemplo, né, cara? O Franklin também faz parte, assim, de final. Eu sou 4 anos mais novo que o Franklin, e ele treinar, falei, cara, meu, vamos, a gente parava ali, a gente chutava a bola no gol, dava uns bicos no gol, ele pedia para chutar no gol, mas ficava bravo porque a gente estava forte, né? O Franklin tinha dessa aí, né? Pô, é para aquecer, Franklin, não é para aquecer, tô te treinando, cara. Então, em 2010, eu fui ali com o Ferretti, né? Pô, fui campeão da liga, o plantão era muito forte, eram 5 backs, tinha eu. Já chegou, quando eu cheguei, já tinha Lucas, Leco, Chico, depois Neto. Então, só trocavam 12 jogadores, ficavam 5 jogadores de fora. E ali eu falei, cara, isso é legal, você está sempre se desafiando, né? Não, eu vejo jogadores que buscam um time mais fácil para ele jogar, numa maneira de conforto. Aqui eu jogo meus 30 minutos, meus 20, vai embora e tal. E a gente quer gente boa do seu lado para você melhorar. E aí eu ganhei a liga com o Ferretti, pô, Ferretti uma referência, né, mundial, e pô, mais uma missão cumprida. Aí fomos para o Santos, ganhamos de novo, né, e pô, aí no Corinthians ganhei com o Bier, um outro perfil de treinador, uma outra maneira de trabalhar, molecada, a gente bem mais velha, uma distância muito grande de idade, os moleques com 20 anos, e o Wander com 41. Então, assim, só que sempre houve um respeito com a molecada, e eu acho que isso ajudou, né?
a gente ajudava muito o Bié, então a gente aprende a ser um outro atleta, um outro tipo de atleta, sabe? Tá aplaudindo também, tá torcendo, tá treinando, tá sendo exemplo. Então isso foi juntando. Eu sabia que a gente, como teve atletas exemplo para mim, também tinha que retribuir isso aí. Então ganhar com esses 4 treinadores para mim foi. Só faltou o Biel ser bicampeão com o Biel, que eu fui bicampeão com todos, né? Com o Miltinho, com o PC e com o Ferretti. O Biel só ganhei um. Sim, e vocês ganharam o título, vocês ganharam essa Liga Futsal com o Corinthians, da onde que o Corinthians já vinha aí, tipo, na época do futebol de campo, que o Corinthians não conseguia ganhar a Libertadores de jeito nenhum, né? E foi mais ou menos, eu sou corintiano também, cresci nas categorias de base do Corinthians, depois fui para o Juventus, e ali no Corinthians tudo era no sofrimento, né? Não tinha nada fácil, era tudo sempre muito difícil, muito sofrido, tipo na Fiel. E o futsal também, porque eu cheguei a estar no Brasil e ver algumas semifinais que o Corinthians estava sempre bem nos jogos, batia na trave, tomava gol no último segundo, tomava gol na parte final do jogo e não conseguia vencer, não conseguia chegar numa final da Liga. E finalmente, não sei se o ano que vocês ganharam foi 2015, 16. isso, 2016. Eu não lembro se o Corinthians não era o favorito para ganhar a Liga. E ali daquele momento. Nosso time era cozido. Era muito velho e muito novo. Acho que os mais novos iam cuidar dos mais velhos, entendeu? Sim, o Bies trabalhou com ele 2 anos, foi isso? 2 anos, trabalhei com mulher 2 anos. E como é que trabalhava? Porque o Bié é mais novo que a gente, né? Ele nos conhece da época ainda que o Aleba jogava com a gente, né? Aleba, o irmão dele. O Bié falou que foi jogador, eu nunca vi ele jogar. Aí ele falou que um dia nós jogamos um jogo festivo, e aí ele falou que me deu um rolinho, eu também não lembro. Mas ele tem a bala. Aí eu não sei, como ele não tem vídeo dele, não dá para ele comprovar que ele foi jogador, né? Sim, eu também não lembro do Bié jogando, mas ele deve ter jogado sim, não lembro, até porque a gente tem uma diferença de idade aí. Mas voltando ali, como que foi trabalhar com o Bié também, é uma coisa importante, você ser um jogador já consagrado, experiente, que eu tinha conquistado vários títulos aí, e depois em relação a ele ser um treinador mais jovem, né? E você e o Vander, eu acredito que vocês foram muito importantes também para ajudar ele com os outros atletas mais jovens, do elenco, os atletas jovens também que tinham muita qualidade, né? E como que foi essa ajuda mútua entre vocês aí, entre você, o Vander, o Bié, que eram os jogadores mais experientes do time, e como foi que o Bié assumiu naquele ano o Corinthians? Então, era o Ferretti no início da temporada, né? O Bié de auxiliar, e o Ferretti teve uma proposta do Sorocaba, ele foi para o Sorocaba e o Bié assumiu o adulto, né? Já estava de auxiliar. E assim, é delicado, porque a gente com uma experiência muito grande, o Bié já estava ali, eu já estava com 41, o Bié, a gente ia com 20, eu joguei adulto desde os meus 18 anos, praticamente. E você tem que manter o respeito, acho que assim, por mais que a gente seja mais velho, mais experiente, ele era o comandante. E muitas vezes ele saía do vestiário e a gente falava assim, olha, é o seguinte, o que o Bié falou, tá falado, não tem aqui... Eu e o Wander falava muito isso aí. Quem ele pôr para jogar, nós temos que estar aqui para apoiar, né? Nunca a gente falava isso para ele e tal, mas ficava entre a gente. Então, pouco do nosso time teve desavença. Né? Olha ele aí, ó, apareceu. Ele estava escondidinho aí, ó. apareceu. Ele estava em outra live, eu acho, e aí o pessoal não falou dele, aí ele falou assim, vou lá que hoje. Então, assim, acho que esse respeito foi legal, né? Hoje nós somos amigos. Acho que uma coisa que do futsal não levo outro dia o cara me perguntou se eu tenho algum jogador, se eu tenho algum treinador que eu tenho alguma mágoa, graças a Deus eu não tenho, entende? Então, assim, isso é importante. E eu sempre soube entender, o Milton falava uma coisa muito importante, né? O Sandrinho fala também uma. Quando você vai para uma seleção, quando você joga, você nunca pergunta para o treinador por que está jogando. Quando eu não jogo, eu vou treinar. Entendeu? Eu ia treinar. Então, a minha defesa, no ataque, era treinar. Então, alguém está vendo.
entende? E estar preparado sempre para jogar. Eu sempre pensei isso. A final do Santos, por exemplo, eu estava uns 3 meses sem jogar. E aí o Falcão foi expulso, o Jackson machucou e o pessoal foi caindo e eu consegui jogar a final, entendeu? Muitos deram câmbio e eu, sabe, treinava em alta intensidade, a gente fazia muito coletivo. Então esse respeito é legal porque tudo acaba, Geira. A gente jogou, nós estamos aqui conversando, fomos juvenis com 18, eu com 19, você com 18 anos, e nós estamos aqui batendo um papo. Hoje muitas pessoas me procuram para investir, para um conselho, certo? O Franklin está aí, nós jogamos uma final de Taça Brasil em 2001 juntos, companheiro de quarto. E o Franklin ainda, conta uma do Franklin, na semifinal da GM em 99, ele tentou me dar um soco. Quem assistiu o jogo, ele tenta me, eu faço 3 gols nele, ele tentou me dar um soco. E aí nós vamos jogar a Taça Brasil, eu e o Franklin no quarto. Falei, aí, ó, se pega aquele soco, olha nós aí, ó. Ia te bater no quarto aqui, ó. Pois é, eu tive um caso parecido com o Goda. Eu posso ser bem sincero, eu não tinha problema, porque a gente também jogou contra, você back, eu pivô. Eu nunca tive problema de jogar contra os backs que eu joguei. Que, né, eu joguei contra você, jogava contra o André, jogava contra o Schumacher, jogava contra o Euler, jogava com os backs contra o Goda. E vou te ser bem sincero, jogava contra o Bahia também, chatinho pra caramba, tá o Vinícius aí, ó. Tá o Vinícius aqui. Daí. O rei da live, que tá por todo lugar, tá a live, tá o Vinícius lá. Aí ele falou aqui, mas a tua mentalidade segue, e por isso continua gerando resultados. É isso aí, Vini. E como eu tava falando, eu joguei contra o Bahia também, eu não tinha muito problema de jogar contra vocês, porque eu sabia que ia ser sempre muito difícil, ia ser muito, muito competitivo, mas vocês me davam base, até pela forma física que vocês tinham, né? Eu, por incrível que pareça, o atleta que eu tive mais dificuldade de enfrentar, que eu tinha que estudar mesmo a forma que ele jogava, eu vi alguns jogos, era o Goda, porque o Goda não te dava base, né? Então todo pivô, praticamente todo não, mas quase a maioria precisa da base do back. O Lucayan falou isso ontem, você acredita? A mesma coisa que você está falando. Então, e os pivôs de referência, tipo eu, Lucayan, Vander, a gente é muito... Fisicamente a gente já era forte. Então, os backs sempre, a maioria dos backs dão a referência. Então fica mais fácil de jogar. Porque fisicamente você é forte, eu sempre fisicamente fui grande, conseguia proteger bem a bola, dava bundada nos caras ali. E o Goda não, cara. O Goda era um cara que não te dava referência e ele é destro, mas ele entrava pelo outro lado para te antecipar, né? Pelo lado ao contrário. Então toda vez que eu ia jogar contra o Goda, 2, 3 dias antes eu assistia, porque eu sempre guardei todos os meus jogos, sempre fui meio maníaco aí com vídeo, tenho jogos até hoje, até pedi pro meu cunhado digitalizar os jogos. Eu ficava assistindo, porque eu não conseguia entender como o Goda era destro, entrava do outro lado e não te dava base. Só que ele tinha um tempo muito bom de antecipação, entendeu? E aí ele foi um dos jogadores que mais me deu dificuldade para jogar. E teve um outro também, que era um pouco menos, mas que tinha um pouquinho, quase a mesma característica, era o Paulo Gato. O Edu Paulo Gato, né? Ele também, ele não te dava base, ele tinha um bom tempo de antecipação. Então eu tinha que estudar, e sempre quando eu ia jogar contra o Goda, eu não queria ficar que a bola entrasse, eu sempre fui bem ali nos 10, 12 metros ali, que era onde eu levava mais perigo. Então eu não podia ficar tomando antecipo, que a bola chegasse no pivô e voltava, né? Então eu estudava. O Goda foi um dos jogadores aí que mais problemas eu tive aí para dar sequência. Mas foi sempre muito leal. Tive problema com ele também, porque quando eu estava no Palmeiras, ele estava no Banespa, eu acho, e também no Corinthians, a gente não se dava bem. Não porque ele não me conhecia, eu não conhecia ele bem, e aí a chapa esquentava, saía muito soco, pontapé, e assim, e depois ele já estava no Banespa e eu fui pro Banespa em 2003. E aí acabou sendo meu amigo, acabou virando meu amigo, acabei conhecendo ele, e ali a gente conversou e as coisas andaram no trilho, mas a gente nem se falava, entendeu?
E essa do Franklin aí, eu não sabia que ele tentou te dar um soco e depois você virou companheiro. Se o pessoal entrar no YouTube e for colocar GM Atlético, aí no terceiro gol que eu faço nele, que eu dou um carrinho, ele ficou bravo, entendeu? E aí ele... Mas ele fazia isso nos treinos também, o Franklin era divertido. Aí no Corinthians eu era o titio, né? Que eu era o segundo mais velho, e ele era o vovô no Corinthians, entendeu? Eu apelidei ele aí de vovô do futsal. Entendeu? Mas isso que você falou de a gente assistir os vídeos, hoje tem uma ferramenta que é o celular, né? A internet. E a gente vê poucos jogadores, eu vejo poucos jogadores buscar uma alta performance, aquilo que você me perguntou. Índio, como é que você buscava sempre ser o melhor? Porque a gente assistia os vídeos completos, e se eu jogasse contra você e fosse mal ou fosse bem, eu analisava, a gente assistia um vídeo de 1h30, né? Então você tem hoje todas as pessoas têm uma ferramenta, os atletas têm uma ferramenta que ele pode usar. Hoje o Vinícius está fazendo um excelente trabalho as pessoas pedem um auxílio para ele, de mudar a maneira de jogar, desempenho, né? Seria um coach hoje, tanto na área de investimento, na área técnica, parte tática, e os jogadores hoje se limitam àquilo que eu falei no começo, a jogar em cima da linha e vai bem, né? Eu vejo um cara como o Cabriúva, por exemplo, com baita potencial, eu queria ter a qualidade dele, entendeu? Para correr a quadra toda e tá ali entre os melhores, né? Ele até me perguntou porque ele não jogou o último Mundial, né, de 2014, me parece. Ele falou assim, Joe, o que você acha, Cabriúva? Você tem todas as qualidades para jogar Mundial. E nós estávamos na semifinal com o Corinthians. É só você fazer a diferença na semifinal e final, cara. Você se convoca. Não é o treinador que vai te convocar. Ele obriga você a entrar na seleção. Você pela sua performance, você chega lá. E ele, né, aí nosso time não classificou, o time também não ajudou, também não é só o jogador. Mas é um jogador que a gente tem que se impor dentro de quadra de várias maneiras, né? Como líder positivo, né? Como treinamento, como se impor no jogo, dar cara, né? Então, acho que isso aí... eu encontrei o Denise uma vez na Espanha e ele jogou contra o Euler, né? Tanto que o Vinícius posta muitos lances, assim, eu fico colocando... Ele jogou contra o Euler e o Euler sempre... O Miltinho nos ensinou a dar alavanca. O Euler dava alavanca com a perna direita, o Denise jogava a bola por cima da perna dele. Depois nós saímos para almoçar, eu falei assim para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você assistiu quantos vídeos antes de jogar contra o Euler? Ele pegou e ficou rindo, entendeu? Então assim, a gente estudava contra quem a gente ia jogar, entende? Então essa alta performance, ela chegou naquela época, hoje você não vê um cara... Outro dia até comentei com o Murilo do Corinthians, ele deu uma finta no jogador, contra o Joinville, não foi contra o Joinville, foi no mata-mata. E aí ele saiu, ele e o gol, cara, faltava 7 segundos para acabar. Aí encontrei, falei, cara... Num outro tempo, se assistir esses vídeos umas 30 vezes, ou o dia que você tivesse outra oportunidade, você iria fazer o gol. E assim você muda a sua vida no esporte. Você fazer um gol no mata-mata, num Parque São Jorge lotado, é marcante. Entende? É fazer decisivo. Um gol numa final é decisivo, e todos vão lembrar. Eu tenho essa imagem dele, eu conversei com ele outro dia, falei, cara, que lance aquele ali. Quando eu vi, eu gritei gol, mas você estou bola em cima do goleiro. Foi contra o Pato, me lembrei, o goleiro do Johnny. Entendeu? E, então, assim, essa alta performance deixou um pouco do atleta buscar viver mesmo o futsal. Eu quero ser bom no futsal. Tem muitas coisas hoje que envolve, tira a atenção dele, e ele não consegue focar de ser o melhor no que ele faz, entende? Sim, é porque no final também tem muitas coisas que estão fazendo os atletas se dispersarem um pouco, né? Porque hoje é muito negócio de Instagram, muita coisinha extra ali, que alguns clubes treinam aí 2 horas por dia, ou 4 horas por dia, e aí o atleta, eu me lembro que os treinadores falavam assim, ó, quando você entrar, você tá de fora aí hoje, presta atenção no treinador, presta atenção no jogador, no back, se ele antecipa, se ele não antecipa, se ele tem bom passe, se ele testa, se ele é sinistro, se ele é direito, se ele é esquerdo, se ele chuta, se ele só passa, e era uma coisa que eu prestava muita atenção, escutava isso e no final era uma coisa importante, porque quando você entrava, você estava mais preparado para a situação do jogo. Isso que você falou é importante, muitas vezes tem atletas que, como no teu caso, que conquistou aí a credibilidade, primeiro, pelas conquistas, e pelos resultados, né?
E isso vai muito da mentalidade. E com certeza, como você falou, que tecnicamente não era tão bom tecnicamente, mas treinava para melhorar. Como você comentou também que com o Miltinho dava muito passe, mas jogava. Mas chegou um momento que você estava ali treinando para melhorar aquela dificuldade. Como melhorou? Ele já cobrava isso da gente, né? Estatística. Ele falou assim, olha, você... Eu me lembro que na Ubra se fazia muito mais estatística, tinha o Joãozinho usava bastante, tinha outras pessoas que ficavam de fora também. O Tatu era o jogador que menos errava passe, Tatu e Vinícius. E o Vinícius um dia falou para mim assim, Joe, repara um ala passando. Aí eu passei a observar o Tatu passando. Toque, não errava um passe, é passe limpo. Ele falava passe limpo. Tem gente que acerta o jogador, eu falo, você acertou o cara. Ele era dessa, você passou na esquerda dele. Entende? Então, assim, essa alta performance que a gente buscava, da melhoria, de você... O Vander ontem, a Covino comentou com o Daniel, isso aí. Eles treinam as bolas paradas, você tem que... O Vander falava assim, olha qual a perna que ele gosta de chutar, onde ele quer a bola, entendeu? Ele quer a bola à meia altura, ele quer a bola embaixo, ele quer a bola no vazio, ele chega naquela bola. Então, assim, a gente buscava isso. E aí tem um lance engraçado que você, como eu comentei com você outro dia, eu mudei uma maneira de treinar, que a gente treinava muito. Então a gente, e o Milton sempre falou assim, ó, você não pode ser igual burro, né, cara? Ficar carregando carga, você tem que aprimorar. E você me deu um drible uma vez, só que a gente tinha um vídeo desse gol. O Milton filmava todos os jogos de juvenil, todos os jogos o Milton tinha. Já naquela época. Já não naquela era uma época, coisa, já naquela época. É, a gente com 17 anos. Então a gente já começou a melhorar ali, essa leitura de marcação, campo visual, você lê o jogador que está atrás de você. E eu fui um back sempre que joguei na frente. E muitos falavam que não era back por jogar na frente, porque normalmente um back joga atrás do pivô. E eu discordo, acho que você tem que ter a leitura. Né? Enfrentar o Betão, depois que o Betão dominou a bola, o Vander Carioca, o Cime, se você não tiver uma leitura do momento, como ele está em quadro, se ele está cansado, se ele gosta de acompanhar, então tudo isso eu analisava, certo? Por exemplo, jogamos uma semifinal contra a GM, o pivô tem dificuldade de correr para trás. Então, fiz 2 gols na costa do Cime. E no outro jogo eu percebi que ele mais me marcou do que ele atacou. Então eu levava a preocupação inversa. Em vez de eu me preocupar com o pivô, eu fazia ele correr atrás de mim. Entendeu? E cobrava do ala para pôr a bola nas costas dele, porque ele tinha que correr até a defesa dele. Porque quando ele fosse voltar para o ataque, ele já estaria cansado. Eu fazia ele correr para trás, para depois ele ter que correr para frente. E eu levava perigo para ele, não o inverso, porque a qualidade desses jogadores, Vander, Betão, você... hoje você vê o Ferrão aí jogando muita bola. Por exemplo, eu tomei um drible seu que você girou para a direita contra a Eternite. Você dominou a bola, levou e você deu uma pisada, né? Pô, eu fui para um lado, você foi para o outro. O Ferrão deu o mesmo drible no Neném, só que aí, a partir daquele dia, eu passei a treinar, travar o bate de quem é direito com a perna esquerda e travar o bate de quem é esquerdo com a perna direita. E eu nunca sempre estaria de frente ao adversário, nunca das costas para o adversário. Então, aí eu passava a treinar. Eu tinha o Lenido de pivô, pegava o Rabicó, sabe, caras que eram muito bons, entendeu? E hoje tem também. O Corinthians hoje, por exemplo, você tem o David, você tem o Éder Lima, você tem o Guilhermão. Pega um cara desse, cara, acabou o treino um pouquinho, vai lá, vai melhorar todo dia um pouquinho, porque você chega em janeiro, para você começar a jogar as finais em novembro, uma Liga Nacional em novembro. Antes era até mais curta, né, na verdade. De repente, por isso que a gente treinava mais, né? Taça Brasil em março, né, final de Liga em julho, já vinha o estadual e você tinha que ganhar chegar nesses campeonatos para renovar seu contrato em dezembro. Você ganhou a Taça Brasil, o diretor nem lembrava que você tinha sido campeão com ele, entendeu? Exato. Ele falou assim, não, aquilo não valeu de nada. Era bem isso. Era bem isso. Fala, desculpa. Fala. Não, ele usava isso como, você começou um ano bem e terminou um ano mal. Era Exato. complicado. Uma coisa que a gente até comentou esses dias atrás aí, e é verdade. Eu lembro do Manuel. O Manuel, eu acabei sendo companheiro dele de quarto, né? Em 2003 no Banespa. E a gente, o puta timão. Manuel, o Alexandre, o Feller, o Índio Pivô, o Saad, aí tinha o Leitão, tinha o Tostão, tinha o Moretti, tinha os dois gêmeos lá, os irmãos He-Man, cara, e o Manuel era um jogador que
até então eu não tinha jogado, eu tinha jogado contra, né? E ele sempre ele tinha muita precisão, né, cara? Ele tinha muita precisão, era muito competitivo, mentalidade muito forte, e a precisão que era o ponto forte dele. E o Manuel, uma vez o Banespa, ele falou assim, vamos lá, garoto, vamos lá treinar um pouquinho. Mas ele vai assim, é a Vera. 10 bolinhas, a Vera. No treino, o cara que era melhor te cobrava para ser a Vera, você imagina. O cara que era o melhor do mundo, foi o melhor do mundo por várias vezes, terminava o treino, ele fazia treino à parte, te chamava e falava assim, mas é a Vera, é de verdade. Cara, aí fomos treinar. E o pivô, né? O pivô sempre, são poucos os pivôs que marcam bem. E não é que eu não marcava, eu acompanhava e tentava fazer menos dano possível para a defesa ou para o esquema defensivo do time. Então acompanhava, trocava marcação, e aí vamos treinar. Aí fui. Cara, não dava. Travava ele na direita, ele dava facão. Travava ele com a esquerda, ele chutava no meio da canela. Travava ele aqui, se abria muitas pernas, ele metia no meio das tuas pernas. Você ia travar, ele chutava no ângulo. Você travava, chutava no pé da trave. E você mudava o jeito, ele chutava cruzado. E era assim sempre, muita qualidade. Sempre, era muita precisão, né? Muita precisão, qualidade, mas sempre treinando, porque é somente assim que você consegue melhorar a sua performance, e quando chega no jogo, as coisas acabam saindo naturalmente, entendeu? Mas se você não treinar, se você não tentar evoluir, não tiver a mentalidade, não ficar se escondendo no seu próprio mundo, todos nós tivemos dificuldades, né? Eu lembro também em 2002, que eu estava no Palmeiras, eu fui contratado como segundo pivô. O pivô principal era o Robson Preto. Para mim também é um puta de um pivô. E aí tava no Palmeiras, contratado como segundo pivô, sabia que ia ficar no banco, iniciei no banco exatamente. E comecei a treinar, comecei a dar tudo o meu melhor. O firma ainda era o Ferminha, o Caiminha. Ô, Geira, sabe você ter ideia de como a gente fala, tinha que aprimorar. Nós fomos jogar uma semifinal contra o Carlos Barbosa, de 97, nosso time tinha 22 anos. O time saiu jogando o Digo com 22, eu com 22, o Wander com 21, o Vinícius com 19 e o Almir com 23. Essa é a nossa média de idade, saiu jogando. Os pivôs que eu tive que marcar, começou o Choco, depois começou o Robson Preto, depois começou o Marquinho Pelica. Olha que moleza. Lá em Carlos Barbosa, quadra de 30 metros, entendeu? Tinha que jogar uns 40 minutos. E aí nós ganhamos lá, pô, o time jogou bem pra caramba, deu tudo certo, o Wander, nosso artilheiro, fez 3 gols, né? Ganhamos acho que de 9-2, 9-3 do Carlos Barbosa, 8-3 do Carlos Barbosa, lá em Carlos Barbosa. E você jogou os 40 aquele jogo? Os 40. Então, e só um jogo que... E 3 estilos de pivô diferentes, né? Que você marcou no mesmo diferente. Jogo. O Choco da seleção brasileira, o Robson Preto, entendeu? Aí era Piniu, Danilo, o time dos caras, Jailton, Bagé no gol do adversário. Timão também. E quem que era o outro back que te ajudou aí nesse jogo? Ou só tinha você mesmo de back? Aí nós tínhamos os gladiadores, né? Já falava assim, porque o Milton sempre deu muito coletivo e o pau comia no coletivo. Eu falava, aí tinha... Mas a gente se ajudava muito na marcação. Nossa primeira linha, aí tinha o Euler e o Pio. O Euler não afinava, né, meu? O Euler era bicho solto, entendeu? Então eu entrava onde que ele passava, a gente arrancava taco. É verdade. Tá aí, ó, o Moretinho aí, ó, o bicho não cansava nunca. Tá aí. E o Paulinho escreveu já, o Paulo falou que o Bagé deu uma chuta. Mas só faz gol quem chuta, Japa. Entendeu? Exato. Deixa eu te falar uma coisa, Índio. Depois que... Quando que foi que você começou aí a ter a mentalidade também, saindo um pouco aí do esporte, do futsal, que a gente sabe que não é para toda a vida, né? Então, a gente tem que se preparar para depois também. Quando foi que você começou a investir no mercado imobiliário? Você jogava ainda? Você jogava futsal ainda? Ou você já não jogava mais? Ou você já estava
pensando que ia ter que parar de jogar, sabia que ia ter que parar, começou a estudar? Com quem que você aprendeu? Onde você foi buscar? Você leu algum livro? Como que foi essa ida aí também para o mercado financeiro, mercado imobiliário? Imobiliário. Olha, assim, como falar português, claro, eu comecei carregando tijolo mesmo, porque meu pai era construtor, então eu tinha que carregar cimento e umas latinhas de concreto, entendeu? Sim. E aí sempre achei que a construção, sabe, sempre me identifiquei com a construção, achava que o mercado, a gente ia parar de jogar, a gente tinha que fazer alguma coisa. E acho que assim, a geração nossa ali, o Vinícius, o Denísio, pô, depois encontrei o Frank, então a gente sempre estava sempre junto e conversando, conversava do futuro, pô, como que vai ser o ano que vem, sabe, assim, era triste para a gente como atleta, você chegar em dezembro e saber para onde você não saber para onde vai, entendeu? E, e aí eu ali comecei, quando eu estava na Espanha, tentei uma obra aqui em São Paulo, aí eu não, assim, não tinha experiência de conduzir, aí tomei um prejuízo e tal, acho que a vida você tem que ir arriscando durante a carreira, enquanto você pode reconstruir, porque depois que parar, você reconstruir você não tem mais salário, então sempre fui tentando devagarinho. E ali em 2000, eu fui construir uma casa com um cara, com o Naga, que jogou com a gente na Wimp. O Naka goleiro? Comecei o Naga goleiro. Ele vem do mercado financeiro, de banco e tal, né? E aí nós fomos ali, deu certo a primeira, aí erramos na documentação, aí você começa a patinar. Você vê que a vida, a parte burocrática é uma das coisas que o entrave nosso no Brasil. E aí, em 2016, eu voltei de novo como investidor, sabendo que o mercado, travando também o seu dinheiro numa coisa sólida, né? Se desse a matemática que eu faço, assim, se acontecer alguma coisa errada, você tem uma casa, tijolo, diferente de montar uma empresa e ter funcionários, né? Hoje, por exemplo, o mercado está parado, as coisas estão paradas e a obra está lá, as casas estão lá. Demora a vender ou vende rápido e tal. Então, sempre apostei nisso. Com cautela. Eu acho que a construção é onde você não há uma obra muito grande, né? Você não investe tanto. Eu termino dividindo o bolo, né? Eu coloco investidores, eu sou um investidor, tenho um construtor, então todo mundo tem a participação de lucro. E eu, como eu tinha entrado na Bolsa de Valores, eu levo isso como se fosse você ter uma parte do papel, entende? Você tem uma ação da Petrobras, cada um tem as suas ações, você ganha em cima do que você investe. Sim, você acaba tendo um pedacinho sócio daquela empresa. Só que você compra uma fração, né? Então, assim, Exato. você compra uma unidade onde tem 16, poxa, você vai com cautela e, graças a Deus, assim, moradia, né? Moradia é uma coisa que é um déficit. As pessoas moram muito aglomeradas, principalmente na Zona Leste, então venho de um nicho de onde eu vi muita coisa, e isso é a necessidade das pessoas, de ter uma casa, um lar. Como antigamente, o cara queria um carro, ele não queria um carro com ar-condicionado, ele queria um carro. Hoje, já, o cara tem um carro com ar-condicionado, já mudou, você vai mudando o perfil. E hoje a casa própria de 200 mil, Minha Casa Minha Vida, é o primeiro bem do cara, entendeu? Índio, O era só um Franklin tá aí, minuto. o Franklin tá aí, é um cara... Só um minuto, Tá, só um minuto. Vai acabar aqui, ó, 15 segundos, aí eu vou entrar de novo e te chamo de novo. tá, Beleza? tá, beleza. Tá bom? Tá o Ricardinho aqui, Estamos voltando aí, galera, para mais resenha.